Irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, olha o que a palavra do Eterno vai dizer em Salmo, capítulo 1, vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Eterno, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Eterno aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, aqui, nesse capítulo, o salmista vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, que não senta na roda dos zombadores, que não se ajunta na roda de fofoca, que não imita, que não tem inveja daqueles que praticam o mal, daqueles que tramam a maldade, daqueles que têm a perversidade no coração. Felizes esses, irmãos, que não imita, que não se assenta, que não se ajunta. Muito pelo contrário. Aqui, irmãos, também no versículo 2 vai dizer: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Eterno, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, a satisfação daqueles que são justos está na lei do Criador, na palavra dele. A satisfação destes irmãos está em obedecer o que a palavra diz, seguir no caminho reto, andar com justiça e retidão, não se ajuntar na mesa de fofoca, não fazer aquilo que desagrada ao Criador, mas sim praticar a justiça, a retidão, a humildade, a obediência à palavra. Felizes são esses. E no capítulo 3, irmãos, vai dizer: é como árvore plantada à beira de muitas águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Ou seja, irmãos, aqueles que andam em obediência na presença do Criador, é como árvore plantada à beira do ribeiro. Aquela árvore, irmãos, que está sempre sendo nutrida, que está ali à beira do ribeiro, sendo refrigerada pelas águas, as águas do Espírito Santo. Ou seja, ela não murcha. Quando vem o tempo da seca, ela não murcha, porque as raízes dela estão fincadas na água. Tem a água ali por perto para banhar ela, para nutrir, para alimentar, para matar a sede. Então ela não vai murchar quando vier o calor, quando vier o vento. Pode vir o que vier, ela vai estar ali forte e ela dará o fruto no tempo certo. Por quê? Porque ela vai estar ali plantada na beira da água, na beira do ribeiro, que é o rio do Espírito Santo, é o rio da presença do Eterno. Porque ele, irmãos, ele é uma fonte de água inesgotável. E aquele que sacia nesse rio nunca terá sede. Aquele que está firmado na rocha jamais se abalará, e as suas folhas não murchará, porque ela vai estar sempre regada, sempre nutrida e alimentada pelo próprio Criador. E no versículo 4, irmãos, vai dizer: não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Irmãos, nós sabemos que aquele que faz a casa sobre a areia, a Bíblia diz, aquele que constrói uma casa sobre a areia, é como um imprudente, um insensato, que o vento vem, as águas vêm contra aquela casa e aquela casa cai. Grande é a queda daquela casa. Por quê? Porque ela não vai estar firmada na rocha. E nós sabemos que a rocha, irmãos, espiritualmente falando, é o nosso Criador, é a presença do nosso Criador. Mas os ímpios não é firmado na presença do Criador, porque os ímpios não obedecem à palavra, não seguem, não andam na lei do Eterno. Esses irmãos, eles não resistirão. Eles são como a palha que o vento leva. Qualquer ventinha, qualquer tribulação, tempestade, eles perecem, eles não resistem. Tudo que conquista, que fazem é passageiro. Não tem alicerce. Porque o alicerce deles não são a presença, não é a palavra. Não obedecem. Então qualquer ventinho vai embora. Qualquer vento que der contra aquela casa vai embora. Porque vai estar na areia, alicerçada na areia. Não vai estar alicerçada na rocha. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, na presença do Eterno, obedecendo
mesmo que demore, mas vai ser duradouro. Vai ter a presença, a paz, a alegria do Eterno. E quando vier o vento, quando vier a tempestade e der contra aquela casa, ela não vai cair. Porque ela vai estar alicerçada, firmada no firme fundamento da palavra. Ela vai estar firmada, firme. Porque a presença do Eterno vai estar ali com ela, sustentando ela, alicerçando na presença dele, na palavra dele. E assim somos nós, irmãos. Aqueles que confiam no Eterno são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se você está na palavra, confiando na palavra, na presença do Eterno, você será como monte de Sião. Você não se abalará, mas você estará firme, porque Ele firmará os seus passos. Ele colocará os seus pés firmes na rocha e você não vai cair. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você, irmãos, conquistar, tudo que você executar na presença do Eterno vai prosperar, porque é Ele quem vai sustentar, é Ele quem vai abençoar todos os seus passos. Se você obedecer a palavra e for fiel, porque é isso que a palavra nos promete, irmãos. Tem as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Então, se você tem obedecido a palavra, se você tem andado com justiça e retidão, você será como árvore plantada no ribeiro. As suas raízes vão ser nutridas, banhadas, fortalecidas, e as suas folhas não murcharão. Mas aqueles que seguem a conduta dos pecadores, aqueles que se assentam na roda dos zombadores, que zombam, que mentem, tramam fazer mal ao próximo, aqueles que invejam o próximo, aqueles que invejam o ímpio, vão acabar como eles. Quando vier o vento, a tempestade, a provação, o dia mau, não resistirão, porque serão como palha, que o vento leva. Será como uma casa alicerçada na areia, que o vento leva, a água leva, não suporta, porque não vai estar alicerçada, não vai estar sendo mantida, segurada, sustentada pela presença e pela poderosa mão do Eterno. Então, irmãos, que hoje nós venhamos ao arrependimento, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e se arrepende, alcança a misericórdia. Então, que hoje, nesse dia de hoje, nós venhamos alicerçar nossa casa na rocha. Que nós venhamos, irmãos, ser como os montes de Sião. Mas para isso, irmãos, nós temos que obedecer a palavra. Seguir conforme a palavra. Seguindo, obedecendo, agradando ao Eterno. Para que assim tudo na nossa vida vá bem. Amém?